Oi, oi, oi! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Nós somos a UCP da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. É muito bom saber que você veio para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos numa nova série de mensagens bíblicas que se chama isso mesmo, a história dos confinados. Se você está aqui pela primeira vez, volta lá no nosso canal e assiste os outros vídeos para você ficar por dentro daquilo que a gente está falando, tá bom? Se você já assistiu esse vídeo muitas vezes, se você já está aqui no nosso canal muitas vezes, fica à vontade que você já é de casa. Hoje nós vamos aprender sobre a história de alguém que viveu por vários períodos de confinamento, confinamentos diferentes. Na semana passada, nós vimos sobre a história de Noé, a sua família e muitos animais que ficaram confinados dentro de uma arca por muitos dias. E hoje nós vamos aprender sobre a história de um outro personagem. Hoje é sobre a história de José. José é esse moço aqui, ó, que tinha essa túnica colorida, essa coisa bonita. José era o filho de uma família muito grande. José tinha muitos irmãos, eles eram em 12 irmãos. Você acredita? Tudo isso de irmão. Você tem irmão? Eu tenho irmão, mas eu não tenho tudo isso de irmão. Era muito irmão. E José era um menino especial. Ele era um rapaz diferente. Ele era diferente porque ele tinha alguns dons. Você sabe o que é dom? Quase isso aí. Dom é uma habilidade especial dada por Deus. José tinha um dom. O dom de José era muito diferente. José era um moço sonhador. Quando José estava dormindo, ele tinha alguns sonhos. Deus falava com José através dos sonhos. José interpretava sonhos. Então, se você tivesse lá um sonho seu e tava, ai meu Deus, o que significa isso? José era capaz de interpretar sonhos. E nós vamos ver como foi que essa habilidade de interpretações foi usada por Deus para abençoar a vida do José. José, como eu disse para você, era esse menino de uma família muito grande. O pai de José, Jacó, gostava muito dele. Os seus irmãos tinham ciúmes do amor que Jacó tinha por seu filho José e ficavam dizendo: nossa, esse daí é o favorito do papai, esse aí é o queridinho do papai. Jacó gostava tanto de José que deu para ele essa túnica colorida. Essa túnica era uma roupa especial, um sinal de amor de Jacó por seu filho José. E os filhos ficavam cada dia com mais ciúmes de José. Um belo dia, José estava dormindo no campo e ele teve dois sonhos muito diferentes. No primeiro sonho, ele viu um feixe de trigo que estava rodeado por outros feixes de trigo que o adoravam. Um feixe de trigo é um pacote de trigo. Eles acabavam de colher aquele trigo e amarravam todos em um pacote. José viu um feixe de trigo que estava rodeado por outros feixes de trigo que se inclinavam perante ele. José não entendeu na dica de nada. Na mesma noite, José teve outro sonho. Nesse sonho, José viu o sol e a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele. E José, mais uma vez, não entendeu na dica de nada. Quando José contou a seus irmãos, ele falou: gente, eu tive um sonho muito louco. No meu sonho, eu sonhei com o sol, uma lua, aí tinha uns feixes de trigo, isso tudo ficava assim, de joelhos perante mim. Os irmãos de José, que já não gostavam dele, porque tinham muitos ciúmes dele, ficaram muito bravos com ele. Cara, você tá pensando o quê, José? Você tá achando que eu? Você tá achando que nós vamos nos ajoelhar diante de você? Se enxerga, José! Ficaram muito bravos com José. Algum tempo depois, obedecendo ordens de seu pai, José foi até o campo onde seus irmãos estavam trabalhando, para fiscalizar o trabalho, para levar alimento para aqueles irmãos. Chegando lá, os irmãos estavam muito bravos com José, porque eles já não gostavam do José.
Primeiro ponto. Segundo ponto, José tinha contado para eles aquele sonho lá que tudo estava se ajoelhando perante eles. Eles tiveram uma ideia muito maldosa, muito maldosa. Vamos matar José. E se juntaram todos para matar José. Entre os irmãos de José havia um homem que se chamava Rubem. Rubem teve uma ideia, falou: não, nós não vamos matar José. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar o José dentro do poço e deixa ele se virar. A gente pega a roupa dele, a túnica colorida que meu pai deu, e a gente rasga e meu pai vai pensar que foi um animal que comeu o José. Pronto, problema resolvido, José sai das nossas vidas. Mas, perto de onde eles estavam, passava uma comitiva egípcia. Você sabe o que é uma comitiva? Uma comitiva são pessoas que caminham juntas, indo para um lugar. Essa comitiva era de compradores de escravos. Você tá vendo aqui, ó? As pessoas estavam todas amarradas aqui. Um dos irmãos de José, chamado Judá, teve outra ideia. Sabe, ao invés de a gente deixar o José aqui dentro desse poço para morrer de fome e sede, e se a gente vendesse ele como escravo? A gente podia até ganhar um dinheiro e ainda ficava livre do José. Foi isso que eles pensaram. E todos concordaram com a ideia. José foi vendido como um escravo para essa comitiva egípcia. E foi parar na onde, gente? Lá no Egito. Foi caminhando o deserto afora até chegar lá no Egito. Mas, uma coisa que eu não contei pra vocês, José era um rapaz temente a Deus. Quando eu digo pra vocês que ele era um rapaz, José tinha aproximadamente 16 anos. Ou seja, José era um adolescente. E aqui o senhor José foi retirado do poço e vendido para essa comitiva, e andando o deserto afora até chegarem lá no Egito. Bom, o Egito era muito longe dali. Os irmãos de José então pensaram que, nossa, ufa, estamos livres de José, jamais vamos vê-lo novamente. Mas Deus tinha planos para a vida de José, você vai ver rapidinho como isso vai acontecer. Chegaram em casa, entregaram a túnica do José para o seu pai Jacó, que o amava muitíssimo. Você tá vendo aqui que eles até sujaram a roupa do José de sangue para mentir para o Jacó e fazer ele acreditar que o José tinha sido morto por um animal. José estava a caminho do Egito e seu pai pensava que José estava morto. Jacó ficou muito triste mesmo. Chegando lá no Egito, José tornou-se escravo de um importante oficial do Império Egípcio. O rei, naquela época, era chamado de Faraó. E ele tinha alguns oficiais da sua confiança para quem o Jacó. Ele tinha alguns oficiais da sua confiança para quem o José foi trabalhar. Mas o José foi enganado pela mulher do Potifar, que era o seu patrão. A mulher do Potifar inventou um monte de mentiras sobre o José, e o José, que era muito honesto, não caiu em nenhuma das mentiras que ela contou para ele, e por causa disso, ele viu-se preso. Ele foi preso por causa das mentiras que a mulher de Potifar contou a respeito de José. Quando José estava preso, ele estava convivendo com diversas pessoas. Lá na cadeia existiam 2 presos. Esses 2 presos aqui, eles eram trabalhadores da casa do faraó. Por algum motivo, estavam lá presos também junto com José. E eles estavam dormindo e tiveram os sonhos. O primeiro teve um sonho muito diferente. Ele sonhou com vinhas. Vinhas são plantações de uva. E ele disse, nossa, mas que sonho mais louco, gente. Vocês não acreditam que eu tava dormindo e sonhei com um monte de vinha, uma plantação enorme de vinha. E aí, de repente, eu tava espremendo uva para fazer suco dentro do copo do faraó. José, então, disse alegremente, Deus sabe o que seu sonho significa. Em 3 dias, o Senhor estará de volta à casa de Faraó.
e estará de volta às suas funções como copeiro. Aquele homem era o copeiro do faraó, aquela pessoa que levava todas as comidas para o faraó comer. E foi dito e feito, gente. Dentro de 3 dias, esse homem estava de volta ao seu trabalho na casa do faraó. Já o segundo homem, que era um padeiro, ele teve um sonho muito diferente. Nesse sonho, ele sonhou com 3 cestos de pães. Nesses 3 cestos de pães, vinham várias aves e beliscavam esses pães. E ele ficou, gente, que sonho mais louco, sonhei com isso, o que será que isso significa? Deus usou a vida do José e disse para ele, olha, Deus sabe o que o seu sonho significa. Dentro de 3 dias o Senhor será condenado à morte, infelizmente. E foi dito e feito. Dentro de 3 dias, aquele homem que era o padeiro foi condenado à morte e morreu. Bom, o José ficou preso por algum tempo ainda. José era um homem que tinha uma boa conduta, ou seja, ele se comportava muito bem, ele era honesto, ele era respeitoso e ele era um dos homens de confiança dos carcereiros que ficavam lá na prisão. Um belo dia, o homem mais importante de todo o Egito, que exatamente, era o senhor Faraó, teve 2 sonhos numa mesma noite. 2 sonhos que deixaram ele assim muito confuso, sem saber o que aqueles sonhos significavam. O primeiro sonho era assim, ele sonhou que existiam 7 vacas bem gordas, vacas muito gordas, que comiam 7 vacas muito magras. Ele acordou sem entender nada daquilo. Voltou a dormir e teve um segundo sonho. No segundo sonho, ele sonhou com 7 espigas de milho, bem verdinhas, e 7 espigas de milho muito secas. Essas espigas muito secas comiam as espigas muito verdes. E ele ficou muito confuso com aquilo tudo. Ele ficou, gente, mas o que esse sonho quer dizer? Mas, você lembra do copeiro, aquele que estava com José lá na prisão? Ele ouviu que Faraó estava inquieto, sem saber o que o seu sonho significava. Então ele disse para o senhor Faraó, Faraó, lá na prisão tem um rapaz que interpretou meu sonho. Às vezes ele consegue interpretar o seu também. Ah, e qual é o nome dele? O Faraó perguntou. O nome dele é José. Faraó ordenou que José viesse à sua presença o mais rápido possível. Então José chegou diante de Faraó para interpretar o seu sonho. O rei contou para José que ainda estava acorrentado, porque ele era um prisioneiro, ainda estava acorrentado, contou para ele todo o seu sonho. E José então disse, olha, Deus sabe o significado do seu sonho. Sabe as 7 vacas gordas? Elas significam 7 anos de prosperidade, 7 anos de muita abundância, de muita colheita, de muitas plantações. Mas as 7 vacas magras significam 7 anos de muita escassez. Faraó ficou impressionado com essa habilidade de José de interpretar os seus sonhos. Então, ele perguntou para José, bom, se é isso mesmo que você está falando, o que eu poderia fazer a respeito? José, usado por Deus, deu uma ideia para o senhor Faraó. José disse, olha, nos 7 anos de fartura, o senhor vai guardando uma parte de toda a produção e aí quando chegarem os 7 anos de fome, a gente come aquela parte que está guardada. Mas essa ideia era muito boa. O Faraó ficou tão empolgado que falou, bom, você sabe que essa é uma ideia muito boa? Você será então o meu administrador. Você irá cuidar de toda a minha plantação, irá cuidar de todas as minhas produções e vai cuidar desses 7 anos de fartura para nós. José, que foi antes um escravo, foi antes um prisioneiro, agora tornou-se o governador. Aquele a quem todas as pessoas levavam as suas produções para administrar a comida de todo o Império Egípcio. Bom, lá na casa do José,
O seu pai Jacó e os seus irmãos estavam passando fome, porque a fome alcançou a região onde a família de José morava. E eles ficaram pensando, bom, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu soube que lá no Egito tem comida, vamos lá procurar comida. Os irmãos de José foram então até o Egito à procura de comida. Chegando lá, souberam que existia um lugar que estavam distribuindo comida e foram até lá. Chegando lá, todos se ajoelharam diante daquele governador para pedir-lhe comida. Quem era o governador? Exatamente, era José. José agora era um homem muito importante. Abaixo de Faraó, José era o homem mais importante de todos. E eles perceberam que José estava ali pronto a ajudar. José pediu para os seus irmãos que trouxessem seu pai para vê-lo. Quando Jacó viu José, ele ficou muito feliz, porque José estava vivo e Jacó amava seu filho José. Deus usou a vida do José, que ficou confinado em vários momentos e agora estava ajudando sua família. Todo o povo de Jacó, que também era chamado povo de Israel, foi levado para o Egito, para que lá José pudesse cuidar de todos eles. Agora eu tô te perguntando aqui, em qual momento José ficou confinado? Isso mesmo, José ficou confinado por alguns dias dentro do poço, sem poder sair. José ficou confinado por alguns dias dentro da prisão, sem poder sair. E quando ele pôde sair, o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Então, o que nós aprendemos? Que todas as vezes que as coisas acontecem na nossa vida, Deus tem um propósito para elas, sabe? Tudo isso que aconteceu com a vida de José foi muito triste, não foi? Na nossa vida também é assim. Deus sempre cuida de nós, mesmo quando a situação parece difícil demais. Então, que você possa aprender com José a confiar em Deus e a ter esperança. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas, assim como foi com José. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje, vamos manter nossa esperança em Deus, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Agora nós vamos fazer esse labirinto. Seu objetivo é sair do número 1 e chegar até o número 9. Você vai precisar de um canudo, a sua brincadeira que você vai fazer e uma bolinha de papel. Você pode desafiar seus irmãos, desafiar seus pais e vocês podem saber quem é mais rápido, quem consegue passar por todo o caminho mais rápido, sem usar as mãos, hein? Espero você, manda foto pra mim. Você vai precisar de uma tampa de caixa de sapato. Pode ser a caixa em si também, se você preferir, que vai ficar mais fundinho, tá bom? Uma tesoura, cola. Eu vou usar cola bastão porque é a que eu tenho aqui em casa, mas você pode usar cola branca, líquida, se você preferir. 3 rolinhos de papel higiênico. Essa aqui é aquela parte que vem por dentro do papel higiênico. A sua mãe vai saber tirar isso aqui pra você se você precisar. E um lápis preto. Vamos começar então? A primeira coisa que você vai fazer é dividir o rolinho de papel em 3 partes. Então, você vai pegar a sua tesoura, cortar o rolinho de papel em 3 partes. Depois que você já cortou todos os seus rolinhos, você vai colocar número em cada um deles, tá? Então, esse daqui vai ser o meu número 1.
Com o lápis preto você vai escrever número 1. E depois assim com os outros também. Depois que você colocou número em todos, você vai pegar a sua caixinha. Você vai escolher na sua caixa, na tampa de sapato que você tem aí, uma entrada e uma saída. No meu caso, essa é a entrada e essa aqui é a saída. Mas você pode escolher em qualquer lugar que você quiser, tá bom? Então, você vai pegar o número 1 e vai passar bastante cola nele, pra você colocar lá na entrada. Você vai deixar um espacinho aqui de mais ou menos 3 dedos, tá vendo? Pra você colar. Vem aqui e cola o número 1. O último que você vai fazer é o número 9, não é? Então já vem aqui e cola o número 9. Pra você não se perder depois, não saber qual vai ser a saída. Então, passa bastante cola no número 9. Agora, você vai espalhar os outros números que você tem na ordem, 2, 3, 4 e assim por diante, de alguma forma que você quiser, não precisa ser bem certinho não, tá bom? Depois que você terminou, você vai deixar secar antes de brincar, tá bom? Isso aqui seca bem rapidinho, uns 10 minutinhos já vai secar. Enquanto o seu trabalho seca, você vai pegar alguns papéis e vai fazer bolinhas. Pode ser qualquer papel. Pode ser assim um papel branco, se você tiver papel colorido, qualquer papel. E vai fazer umas bolinhas. Depois que sua caixa já secou, você pode brincar e deixar sua imaginação correr solta. Para brincar, você vai precisar das bolinhas que você já fez e canudinho. Pode ser qualquer tipo de canudinho. Pode ser esse de milkshake, pode ser um canudinho qualquer que você tem na sua casa. Qualquer tipo de canudinho vai dar certo. O objetivo da brincadeira é percorrer todo o percurso de labirinto com uma bolinha e um canudinho. Não pode usar a mão, hein? Então a bolinha entra no número 1 e com um canudinho você vai soprando ela.
até ela passar por todos. Ixi.